O Daniel tinha 5 meses quando o pai o matou à pancada, só porque o Daniel não o deixava dormir. Em abril do ano passado, em Alcobaça, a morte de um bebê de apenas 5 meses, vítima de maus-tratos por parte do pai, deixou o país em estado de choque. O corpo da criança, que chegou ao hospital já sem vida, apresentava vários sinais de agressões violentas. Em fevereiro deste ano, o Tribunal de Alcobaça condenou à pena máxima este homem que matou o seu filho bebê à pancada porque não o deixava dormir. Na leitura do acórdão, o juiz deu como provada a prática do crime de homicídio qualificado e ainda de 2 crimes de violência doméstica. O presidente do coletivo considerou culpado Alcino Cabral, de 23 anos, sem qualquer atenuante. O juiz fez questão de dizer que matar alguém pelas próprias mãos é um ato selvagem e o cúmulo da violência. Mais grave ainda, quando a vítima é o próprio filho indefeso, com apenas 5 meses de idade. O que mais indignou ainda o tribunal foi que as violentas agressões com murros e a dentada tinham como motivo o facto do choro do bebê incomodar o descanso do pai. A mãe da criança também foi condenada a 2 anos e 6 meses de prisão, com pena suspensa pelo crime de violência doméstica por omissão. Nós ficamos chocados. Ficamos indignados, quer dizer, ficamos capazes de matar a pessoa. Sem dúvida. Mas nós fazemos aqui um erro de raciocínio. Quando alguém nasce, não nasce com estes vínculos. Quer dizer, o vínculo, como há bocado estávamos a dizer, entre pais e filhos, não é inato. O próprio doutor já aqui disse que uma mãe ama plenamente o seu filho para ir ao fim de 4 meses. Muito bem. Muito bem. E é aí que eu ia chegar. Uma mulher que pariu recentemente e de parto natural, porque as dores de parto não são por acaso. As dores de parto são para provocar uma alteração endócrina na mulher que a leva a ser mais capaz de se vincular e de cuidar o filho. Depois, nesses primeiros meses a cuidar, a relação com o filho... Quer dizer que quem não tem dores de parto, porque, por exemplo, tem uma menor probabilidade... Uma epidural, tem menor probabilidade... Menor probabilidade. Não é? Aliás, se a dor não tivesse nenhuma função, já há muitos anos tinha sido extinta, não é? Na evolução das espécies. Está lá porque tinha uma função. Mas não quer dizer que não se criar vínculo rapidamente. Claro, exatamente. Provoca uma alteração endócrina, hormonal, vamos dizer assim, que ajuda a mulher a disponibilizar-se mais para o outro, o filho, e menos para ela. Não quer dizer que sem as dores não vive, mas é mais difícil fazê-lo. Um homem também consegue, mas com muito mais dificuldade. Quem faz isto com mais arte é uma mulher adulta que pariu recentemente e de parto natural. Essa faz com a maior arte, vincular-se. Os tais 4, 5 meses. Durante esses 4, 5 meses, os sorrisos do bebê, o cuidar do bebê, as interações com o bebê, o toque do bebê, os sons do bebê, vão ajudar a que ela, e agora é a expressão, se apaixone pelo filho. Ou seja, começou o vínculo. E quando se começa a formar esse vínculo, então há aqui um enviesamento do desenvolvimento natural do ser humano, que é a criança devia brincar no bando com as outras todas, como há milhões de anos atrás, e agora já não consegue, porque aquela mulher e aquela criança já estão especialmente ligadas. O mesmo vai acontecer aí por volta dos 12, 18 meses, em relação ao pai e à criança. E aí é que se forma um vínculo. Nós ficamos chocados com o que aqui vamos vendo, porque nós estamos à espera, nós imaginamos que vem pelo sangue o vínculo. E então imaginamos que todos sentem pelos filhos o mesmo que nós sentimos. Quando vemos isso acontecer, ficamos completamente perdidos. Mas é verdade então, que não acontece. Que um psicólogo consegue, depois de analisar, consegue ver num homem, numa mulher, se eles vão ter vínculos. Perfeitamente, a aptidão para criar os tais vínculos. Medimos isto com números, Manuel Luís. Não é? Só que depois temos umas resistências enormes. Porque há pais que deviam ser proibidos de o ser. Naturalmente. Mas as pessoas criticam porque dizem que eu sou muito agressivo quando eu digo ser pai ou ser mãe não é o acaso. Quentes perante estes quadros. Com certeza. E há uma série de cuidados que era importante nós passarmos. A tal sociedade civilizada que todos desejamos e queremos tem que passar também por aí. Não é ter filhos só porque sim, é ter filhos porque tem vínculo ou mais. Porque trabalhou, foi tratado para criar esta capacidade de criar vínculo. Quem não tem capacidade para criar vínculo e não a criou trabalhando com um especialista nesse sentido, estas situações estão sempre em risco. E onde hoje vemos muito este acontecer é quando, após o divórcio não tem que fazer mal à criança. Não faz. Na maior parte dos casos faz a luta entre os pais. A luta entre os pais. E porquê que a luta entre os pais é possível? Então não são os próprios filhos que estão a ser utilizados como pedra para atirar ao outro. Por uma simples razão. É que muitas vezes o vínculo que unia aqueles todos era o vínculo entre os adultos. E perdendo-se o vínculo entre os adultos, como não há o tal vínculo psicológico criado no desenvolvimento na relação com os filhos, então muitas vezes isso também se perde. E nesses casos, então não custa nada usar a criança como uma pedra para atirar ao outro, porque também no fundo, não há esse tal vínculo formado.
Isto dói dos ouvidos. Agora, repara, esta temos que olhar criança assim. foi morta à pancada e à dentada porque fazia muito barulho e não deixava o progenitor dormir. Tinha 5 meses. Logo, ainda não havia vínculo algum. Não havia vínculo e não havia... Só dava chatice Só dava criança. chatice. Portanto, Era um impossível. não havia vínculo e nem havia neste homem, como infelizmente vamos vendo em muitos homens e também em algumas mulheres, não havia esta capacidade daquela mensagem importante que há 2000 anos andamos a repetir e que não conseguimos meter na nossa cabeça. Ama o teu próximo como a ti mesmo, independentemente se é teu filho, se é teu neto, se é sobrinho ou se é apenas um vizinho lá da rua. Doutor, me permita, naquilo que disse relativamente ao parto e às dores de parto e Eu vi no que fundo, a eu ia ligação, pensar. não parece haver alguma contradição no que diz respeito à própria lei, quando, no fundo, põe as questões, quando a mãe mata num período que às vezes se prolonga algumas semanas ou pode-se prolongar até meses e que é considerado um homicídio privilegiado e a pena é extremamente reduzida, isto é até 5 anos, precisamente porque está perturbada pelo parto. Isto não parece ser contraditório com aquilo que disse? Completamente contraditório. O problema é que o direito português, sobretudo o Código Penal, está baseado nos conhecimentos da ciência do século XIX e nós estamos no século XXI. Então, a ver, a ideia é que isto é que a lei portuguesa, no que diz respeito às pessoas, e acontece com alguma frequência, aquelas situações das mães que matam as crianças, às vezes uma semana depois, 2 semanas, muitas vezes saem das clínicas, dos hospitais e levam-nas para casa e apertam o pescoço, metem dentro do caixote de lixo, e a seguir, a penalização delas é até 5 anos. Mas reparar, os brilhantes juristas que redigiram os nossos códigos penais e que se prepararam na linha de tradição da Alemanha, começaram a esboçá-los nos anos 70 e 80. Treinaram-se na Alemanha uns 20 ou 30 anos antes. E, portanto, aqui já estamos no início do século XX, com professores que tinham estudado como outros, que tinham estudado psicologia e psiquiatria do século XIX. Ou seja, nós continuamos a ter um direito português, sobretudo direito penal. Se ler o Código Penal e se ler um livro de psicologia do século XIX, parece estar a ler a mesma coisa. E não há coragem dos governantes para enfrentar isso. Acham que está tudo certo e, Aliás, e não se desculpa-se também modificam. porque poderá estar com a depressão pós-parto. Que não tem nada a ver com esta Não situação. tem nada a ver com isto. Vende muito em tribunal. Se as pessoas deprimidas matassem o que quer que fosse, estávamos mal. O que é a depressão pós-parto? A essência da depressão pós-parto é uma depressão que resulta da aflição. Será que eu não sou suficientemente capaz de cuidar deste ser vivo que está aqui completamente desprotegido? E, portanto, não ia fazer isso. A depressão pós-parto é muito utilizada para desculpa de situações complicadíssimas. Este também penso que já foi condenado, este pai, Sim. já foi condenado. E há pena máxima, não A foi? pena máxima, exatamente, porque foi considerado um homicídio qualificado. Contudo, a mulher, No a mãe, entanto, ficou com pena suspensa. E lá voltamos à mesma questão. Será que estas situações, relativamente à mãe, será que estas situações que se passam dentro de casa e com a mãe assistir é meramente uma omissão de auxílio? Então aquela mãe não tem a obrigação de intervir muito mais, de evitar aquilo, ser a tal Não mãe foi uma leoa, única agressão, acho que era constante. a tal mãe leoa que há pouco falava, de proteger e de se meter à frente e primeiro passas por mim, não é? Portanto, eu acho que a penalização A não ser que para essa mãe que fica ali impávida e serena, tal que é como tu disse, para ela também não existe este vínculo com o filho e, portanto, caracteriza aquele formato que leva à penalização pelo Código Penal. É uma questão de sorte, então, quando nascemos. É a única sorte importante na vida. Depois já somos nós que fazemos a nossa Eu tive vida. sorte. Agora nascer é preciso ter muita sorte. Tive muita sorte. Exatamente. É uma Muito questão de obrigada. sorte. Obrigado. Até amanhã. Eu escolhi bem.